cujos dados não correspondem ao que está no projeto de lei, disse que no CD, sabe o que é que tem, Daniel? O plano viário, o diagnóstico viário, e colocam o plano Lerner. Ora, nem o PIT do João virou lei, nem o PDDT de Godofredo virou lei, nem o plano Lerner, revisado durante o último governo Jorge, virou lei. Portanto, se não viraram lei, não podem ser considerados como regramento da mobilidade de Niterói. E mais, supondo que fosse, não tem uma linha sequer no PUR de Penutiba. Isso foi dito para esse desembargador. Não tem uma linha sequer no PUR de Penutiba que faça menção ao plano Lerner, ao PDDT. Pior, tendo mandado para o desembargador informações falsas que não constam do projeto de lei. Pior ainda, se fosse considerado, Galo, tanto no plano PDDT do Godofredo, quanto no plano Lerner, no Largo da Batalha, tem um terminal. E pelo PUR de Penutiba encaminhada essa casa, no lugar da área onde está previsto, no plano Lerner, um terminal do Lago da Batalha, Beto, o que que tem? Prédios. A própria prefeitura manda um plano urbanístico de Penutiba, em que na área dedicada à construção do terminal do Lago da Batalha, tem prédios construídos na proposta. E aí, quando uma parcela de vereadores dessa casa, e não estou entrando no mérito, Daniel, se a gente teve divergência, se o governo quer botar 8 andares e nós queremos 4, não estou entrando na discussão da quantificação dos parâmetros. Nós estamos levando em consideração o que falta. Onde tem escrito no PUR de Penutiba uma inventada Transpenutiba? Está se confundindo na tramitação desse processo, que aposta na subserviência da maioria dos vereadores aos desejos do governo. E foi isso que nós apontamos na nossa ação. Faltam elementos. O último ofício, derradeiro ofício, encaminhado, e consta da ação, encaminhada pelo companheiro Roberto em nosso nome. O ofício, encaminhado pelo Henrique, em 12 de agosto de 2015. Nós ainda não estávamos planejando em que data votaríamos, o que está se tentando ou querendo fazer no dia de hoje. No dia 12 de agosto, isso que eu estou falando aqui, o juiz desembargador deveria ter levado em consideração. Porque isso o Ministério Público não colocou. As razões que nos levaram a entrar com uma liminar para não ter votação é porque geraria um prejuízo concreto à votação, transformando algo irregular em legal. Entre as coisas que nós pedimos, vou me referir dos 4 itens a 2, os 2 últimos que nos interessam, presidente Bagueira. Item 3, em 12 de agosto de 2015, no item 3, nós solicitamos o software necessário para fazer emendas ao projeto do PUR de Penutiba, conforme acordado na reunião do CONPUR, do dia 27 de julho. No dia 27 de julho, solicitamos, na reunião do Conselho de Política Urbana, o software. Isso foi acordado, está em ata do CONPUR, que o software seria fornecido aos vereadores que assim o desejassem fazer emendas. Na reunião do CONPUR do dia 27 de julho do corrente. Essa foi a solicitação de número 3. Qual foi a resposta para a solicitação de número 3?
Acerca do item 3, a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade informou que desconhece a necessidade de suposto software. Eles fazem o PUR usando o software para marcar as regiões, para marcar as zonas de especial interesse social, para marcar e delimitar por mapa as zonas de ocupação urbana. Eles usam software. Quando nós pedimos o software, que foi acordado o fornecimento numa reunião do Compur, que consta em ata, em gravação. Quem quiser entrar na fanpage do nosso mandato, do mandato do Henrique e do Renatinho, e do FOPUR, vai verificar a gravação das atas, ou das reuniões, em vídeo e áudio, áudio e vídeo, mostrando o que foi pedido, e comprometido de que seria fornecido. Continuo na resposta do urbanismo. Assinado por Maria Célia, a partir de informações recebidas pela Verena. A Secretaria de Urbanismo e Mobilidade informou que desconhece a necessidade de suposto software para encaminhamento de emendas do projeto de lei do PUR de Pedotiba, a Comissão de Urbanismo da Câmara, que inclusive possui representação. Cadê Beto? Essa que é a covardia e desrespeito do governo. Porque os representantes da Câmara de Vereadores no Compur é o Beto, Roberto Jales, que gosta de ser chamado de Beto da Pipa, e se eu não me engano você, né, Vitor? Quem é? Bira. Quem é o segundo vereador? Não, não sou eu vou lá porque eu sou vereador. São 2 vereadores no Compur. Sim, Beto e Vitor. Eles sabem que isso foi comprometido de que seria fornecido. Item 4. E aí é o mais grave. Que aí justifica os questionamentos e as emendas de Daniel, as emendas da bancada do PSOL. Item 4. Isso é documento encaminhado em 12 de agosto. Pessoal, é importante, não só os parlamentares que vão decidir pelo voto e encaminhamento, mas ao povo que está nos assistindo, inclusive nas galerias, o quanto estamos errados nós ao colocarmos, pensando alto, essas palavras aqui. Porque o julgamento sobre as nossas atitudes, e o mundo não acaba hoje, e os desdobramentos da decisão aqui tomada hoje, qualquer que seja ela, vai ter desdobramento da nossa parte. No item 4, solicitamos a memória de cálculo do adensamento previsto. Daniel, isso não tem nada a ver com o diagnóstico ambiental. O diagnóstico ambiental leva o ex-secretário de Meio Ambiente e agora vereador, discutindo os parâmetros urbanísticos, leva a fazer emendas. Porque ele também precisa saber o adensamento previsto nos próximos anos. E 10 anos, porque a revisão, que proposta de 10 anos, nós estamos querendo reduzir para 5, mas a proposta de revisão em 10 anos, nós estamos pedindo memória de cálculo e adensamento previsto para os próximos 10 anos em Pedotiba, conforme acordado. Olha só, pessoal, conforme acordado em reunião do Compur de 10 de agosto do presente ano. 10 de agosto. Olha a resposta da Prefeitura a este item. Não dá para ser líder do governo desse governo, nessas condições, Galo. Não dá. Olha a resposta ao item 4. A respeito do item 4, a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade esclareceu que tal memória de cálculo será publicada no sítio. Sítio, para quem não sabe, é site. Tá legal? Tá ligado? Em inglês é site, em português é sítio. Tá ligado? Repetindo, esclareceu que tal memória de cálculo será publicada no site daquela secretaria na internet. Olha só, não precisa ser professor de português, não precisa dominar a língua portuguesa. Quando a Maria Célia assina com base em informações recebidas da Verena, assinadas no dia 21 de setembro, dizendo, reproduzindo o urbanismo,
será publicada no site ou no sítio. Quando diz será, é porque não está. Aquilo que nós estamos reivindicando, a memória de cálculo, que leva a definição dos parâmetros, 10 andares, 8 andares, 4 andares. Nós estamos pedindo a memória de cálculo e a secretária diz que vai estar no site do urbanismo. Muito bem, entramos na reta da disputa final, ter ou não ter informação. Um dia eu, no meu gabinete, liguei para a secretária Verena. Secretária Verena, a respeito do ofício do PSOL, pode ser que tenha gente que não queira ver a memória de cálculo, que aponta o crescimento da região de Pendutiba, que pode ser a região que nós não moremos. Mas vai perguntar ao pessoal de Pendutiba o que acha da vida em relação ao que está aqui. Sabe o que ela disse para mim? Não, vou ver. Eu falei, não, secretária, eu estou com um site do urbanismo aberto na minha frente. Vocês sabem que tem vereador dizendo que eu não sei consultar computador. Não sabe, presidente Bagueira? Tem vereador que diz que eu não sei consultar computador. Eu estou acreditando nisso. Aí eu pedi a ajuda da secretária de urbanismo para abrir do lado de lá no computador dela o site e me ensinar onde estava o dado, que eu, que não sei mexer em computador, não estava conseguindo encontrar. Qual a minha surpresa, líder do governo? Ela também não encontrou. E eu questionei, mas como você não está encontrando? O site é seu, é sua responsabilidade atualizá-lo. Onde está esse dado? Deve ter havido algum problema, vereador. Vou consultar o pessoal técnico que mantém o site e lhe retorno a ligação. Não retornou, Bagueira. Na reunião do Compur, da segunda-feira, eu fui à reunião, não sou membro, não me lembro se o Beto estava lá. Foi uma reunião que tem nada a ver com o PUT de Pendutiba. Estava sendo apresentado o diagnóstico do plano de mobilidade, ideias que estavam sendo jogadas no ar em relação à mobilidade da cidade como um todo. Não estava nem Vitor, nem estava Beto. Eu estava e fiquei até o final da reunião, única e exclusivamente para perguntar à secretária: secretária, onde está a memória de cálculo que a senhora informou a Maria Célia que estaria no site em 21 de setembro? Onde está? Ela olha para o Barandier do lado dela, olha que tá, passou uma semana sem que ela me desse a informação. Ela olha para o Barandier, Barandier, onde está a memória de cálculo? Ah, eu não coloquei. O Barandier, que deve se achar eleito, que foi pelo voto popular, vira e mexe, Betinho fala, eleito pelo voto popular. Nós todos fomos eleitos pelo voto popular. Barandier, na frente de um vereador que está questionando um dado que oficialmente Maria Célia assinou dizendo que estaria no site a partir de 21 de setembro, disse que ele não colocou. Estas razões levaram não o Ministério Público, porque o Ministério Público está questionando outros elementos, em relação aos quais a decisão deste desembargador foi para desconsiderar. E desconsiderar dizendo ao Ministério Público, olha, esse tipo de questionamento os parlamentares podem fazer, mas você, Ministério Público, não. Os parlamentares fizeram numa ação própria. E ele, como se continuasse com copiar e colar, copy and paste, do Bill Gates, ele transcreveu na sua decisão contra nós, decidiu que ele, tal qual fez para o Ministério Público, apesar de citar que parlamentar pode, desconsiderou literalmente os argumentos por nós colocados na nossa ação específica
e simplesmente disse, até o julgamento, lá na frente do agravo, ele está suspendendo aquilo que nós pedimos, que era a não votação. A prerrogativa de decidir votar ou não votar, presidente Bagueira, é nossa. Se a votação houver, e nós já sabemos o resultado, nós sabemos o resultado, não estamos discutindo aqui diagnóstico ambiental. Nós estamos discutindo, para além das emendas que parametrizam gabarito, afastamento, arruamento, não são essas, nós estamos discutindo informações que foram sonegadas ao Poder Legislativo, coisa que não aconteceu em nenhum plano urbanístico anterior. Nos planos urbanísticos anteriores, Daniel, você não estava aqui, nós discutíamos que nós queríamos 10 andares e alguém queria 20. Nós queríamos, num determinado lugar, 8 andares e o governo queria 15. Claro, o Jorge fechou com o mercado imobiliário que ele entregaria o governo a Godofredo para sair candidato a governador e prometeu entregar um PUR da Orla da Bahia novo e um PUR da região oceânica em que consolidasse os gabaritos das operações interligadas, levadas e coordenadas pelo Zé Cabocazel. No PUR de Penutiba, não aconteceram as divergências dos planos urbanísticos que nós votamos juntos. Lá nós discutimos gabarito. Ah, é muito aqui, é pouco aqui, diminui aqui, afastamento entre prédios para garantir a aeração. Nós discutimos esse parâmetro. Em nenhum momento nós discutimos falta de informações. E pior, com contradições expressas. Porque mentirosamente diz que elementos do plano viário e da mobilidade estão contidos, não tem uma linha que fale de plano Lerner no PUR de Penutiba. Tem, Daniel? Não tem nenhuma linha. Inventa-se, sem aprofundar, que vai ter um túnel. Ideia com a qual eu até concordo em discutir, como alternativa à solução daquele gargalo. Mas em nenhum momento esta discussão foi sequer feita no Compur. E pior, presidente Paulo Bagueira, esses elementos estão na nossa ação, não é na ação do Ministério Público, para que o plano urbanístico de Penutiba fosse encaminhado ao Poder Legislativo, está no plano diretor de Niterói atualizado, adaptando ao Estatuto da Cidade. Teria que ser aprovado no Compur antes de encaminhar. Então, uma etapa de discussão, de apontamento dos erros, que poderia ser lá, não foi, porque o plano foi encaminhado para a nossa casa, sem que tivesse sido aprovado no Compur. Nós não vamos fazer discussão aqui, ainda, de mérito, sobre os problemas do PUR de Penutiba, tal qual previsto. Até porque, se votado for, cessa, de certa maneira, a razão de ser da liminar que nós pedimos e que ganhamos e foi derrubada. Porque a nossa liminar é para não ter votação, enquanto as informações que nós desejávamos não fossem fornecidas. O juiz disse, não, está suspenso. O Poder Legislativo faz o que ele quiser. E nós vamos ver daqui a pouco o que o Poder Legislativo vai fazer. Mas uma coisa é certa, deixa de ser o Poder Executivo o responsável pelos questionamentos que nós, vereadores, no direito e dever de legislar, e que estamos tendo cerceados de obter as informações que precisamos para melhor decidir e legislar. Nós, vereadores, uma vez apreciado e aprovado, não teremos mais o Poder Executivo como alvo do nosso questionamento. O alvo do nosso questionamento vai ser o Poder Legislativo, que desconsiderou elementos que estão documentados, materializados, de um sétimo de sua bancada, que é a bancada do PSOL,
3 dos 21 vereadores, que listam o conjunto de documentos e erros constantes do PL e que a Câmara, se decidir se aproveitar da derrubada da liminar, se decidir que vai votar. Vereador, a mesa pode... Então, na realidade, eu quero declarar que acho lastimável, assim como tem muita gente que reclama, que paga 11 mil reais a um vereador que tem trabalho para fazer. É lastimável que o povo desse país e do nosso estado pague a um desembargador o que paga, para ele não ter nem a dedicação de ler a peça e usar contra parlamentares argumentos que usou contra, rigorosamente iguais aos que usou para questionar o direito do MP. É lastimável. Ele não vai perder o cargo dele de magistrado, de desembargador, mas nós vamos, na nossa humildade, na defesa do papel que nós temos enquanto legisladores, inclusive, se cabível, questionar o papel e a decisão desse desembargador junto ao Conselho Nacional de Justiça. Não dá, numa estranha coincidência, que todas as questões da construção civil e da especulação imobiliária que caem no judiciário do nosso Estado, nunca tenha havido decisão favorável, seja em relação aos vereadores e suas demandas, seja em relação ao Ministério Público. Portanto, presidente, toda essa reflexão que já gastou muito tempo, e não gastou apenas tempo, isso estabelece, cada dia que passa, a qualidade da relação que nós temos entre nós. Não é apenas um problema de opinião, porque não é opinião sim ou não até um determinado gabarito, é opinião sim ou não se o requerimento de uma parte do poder, vereadores dessa casa, solicitando informações, não terem as informações e os demais vereadores acham que não precisam. Não precisa responder adequadamente à bancada do PSOL. Nós estamos vendo que não foi respondido, nós estamos vendo que o direito dos vereadores de melhor legislar, não estou falando de perda de gabarito, 7 ou 8 andares versus 4 ou 3, estou falando o dever de melhor legislar. Em nome da comunidade de Pendutiba, e em respeito à comunidade de Pendutiba, a bancada do PSOL repudia a atitude desse desembargador, que flagrantemente, haveremos de provar, deliberou, não com base nos elementos que nós colocamos na nossa peça. Legislou por tabela, copiando e colando razões que ele colocou na peça do agravo do Ministério Público. É uma pena, Galo, mas você em particular sabe o que significam erros da justiça, né? Sabe o que significa um promotor, porque ouviu o nome Galo em algum lugar, colocar para a multidão que o nome Galo está envolvido neste ou naquele assunto. E não raro, todo mundo se aquieta e acha que tem que aceitar solenemente. Não tem essa. É evidente que a decisão da justiça está tomada. Mas vamos questionar essa decisão no momento oportuno. Mas ela é visivelmente uma postura de quem a priori tem relação direta com o mercado, porque não ouviu nenhum dos argumentos que nós colocamos para nos contrapor a essa votação. O meu encaminhamento é que nós discutamos entre nós e não votemos, diante das lacunas aqui apontadas, não votemos na tarde do dia de hoje o PUR de Pendutiba. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, eu ouvindo atentamente a fala do vereador Paulo Eduardo, na realidade, a discussão volta à casa na tarde de hoje, porque foi tirado o poder
dessa Casa Legislativa de debater e discutir a matéria em plenário. A partir do momento em que a Justiça determina, permite, através de liminar, que o conjunto dos vereadores não pode debater o plano urbanístico da região de Pedotiba em plenário, nós ficamos fora dessa discussão. Na tarde de hoje, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello entendeu, e aí eu queria avaliar, dentro da fala do vereador Paulo Eduardo, a partir do momento que ele entende que o Ministério Público Estadual é o poder de decisão, é a esfera de debate e discussão das questões urbanísticas da cidade, e esse Ministério Público Estadual entra com uma ação impedindo a votação do PUR e exigindo informações do Poder Executivo Municipal e dessa Casa Legislativa em relação ao processo, e a Justiça entende que não, que é essa Casa Legislativa, que é o Poder Legislativo Municipal, vereador Beto, o espaço de discussão e debate das questões urbanísticas da cidade, e a bancada do PSOL, presidente, entende, no parecer do desembargador, que é de função do vereador cobrar ao Poder Judiciário, ou criar junto ao Poder Judiciário, a relação de encaminhamento e a definição de encaminhamento da discussão do plano urbanístico da nossa cidade, eu quero entender o que é a defesa dele em relação ao papel do parlamento. Até porque eu vi e li várias vezes, fiz questão de reler, para ver se eu conseguia entender a posição do vereador Paulo Eduardo, mas a fala do desembargador é clara, presidente. Não cabendo, abre aspas, não cabendo em regra ao Poder Judiciário se debruçar sobre o mérito de matérias e ainda serão submetidas à apreciação e valoração dos parlamentares eleitos pelos munícipes de Niterói, fecha aspas, o Poder Judiciário entende que é nessa Casa Legislativa o espaço de debate da matéria. Não é por ação de parte dos vereadores dessa Casa em uma questão de encaminhamento jurídico ou de encaminhamento no Poder Judiciário. Assim, na realidade, o desembargador retorna à discussão que a bancada do PSOL tirou desse parlamento. Essa é a questão. Porque no entendimento da bancada do PSOL, o desembargador, na ação do Ministério Público, o vereador Renato Cariello, entendeu? Ele aponta o seguinte, não é o MP que deve pedir, é os vereadores que devem se posicionar. Não foi isso que o desembargador, na ação do Ministério Público, colocou. Pertence dessa Casa Legislativa o direito e o dever de debater a matéria e os planos urbanistas da nossa cidade. Nós resgatamos e tivemos uma avaliação, presidente, e uma defesa clara do desembargador pela independência dos poderes. Entendeu? Agora sim, nós temos a oportunidade de debater o que é melhor para a região de Pedotiba. Não é através de ação judicial. No próprio documento, presidente, abre aspas, nesse sentido, é de se apontar que a causa de pedir trazida na ação originária proposta pelos ilustres vereadores, a única frase que tem vereadores no documento é essa. A ação proposta pelos ilustres vereadores de Niterói guarda relação direta com o teor do ato legislativo. Em formação, pois consiste, em suma, na alegação de desatenção pela norma projetada às regras contidas no plano diretor da referida edilidade. E, diante de tal constatação, conforme assinalamos anteriormente, com a devida vênia às opiniões em contrário, respeitando as opiniões em contrário, ao magistrado não compete emitir juízo de valor prévio sobre as questões de matéria que ainda serão apreciadas pelo Poder Legislativo local. Fecha aspas. É a nossa função debater o que é de melhor para a região de Pedotiba e de melhor para a cidade. Pela primeira vez, presidente, nós temos um plano urbanístico e o vereador Paulo Eduardo fala isso. Não sou eu que estou dizendo, o vereador Paulo Eduardo. Nós estamos iniciando uma votação em segunda discussão de um plano urbanístico que a gente, vereador Renato Cariello, a gente não está aqui com a sociedade jogando moeda em cima da gente. A gente não está aqui discutindo aumento de gabarito. Pela primeira vez, nós estamos discutindo um plano diretor que vai preservar áreas da cidade,
que define zoneamento de área de especial interesse social no município, que garante um projeto de mobilidade para a região de Pindotiba, que traz um crescimento ordenado para aquela região dentro dos seus eixos principais, impedindo o vereador Daniel Marques espraiamento. Nós temos um plano regional de Pindotiba, que foi passado por 3 oficinas e por 3 audiências públicas, sem nenhum tipo de grande polêmica com o conjunto vereador Beto da Pipa, que mora na região, e vereador Macedo, com qualquer tipo de agressão da população da nossa região. Nós temos um plano urbanístico que traz a realidade à luz do olhar do que a população deseja, do olhar do que a população quer. E nós vamos sim debater, nós temos o direito sim de debater e discutir. Fizemos isso através das oficinas, fizemos isso através das audiências públicas. Nós estamos há 20 anos esperando um plano urbanístico para a região de Pindotiba. Nós estamos aqui, tínhamos a previsão de votação nessa matéria para o início de outubro. Empurramos a votação dessa matéria para o último dia praticamente de sessão do ano, para colher e buscar informações necessárias junto ao Poder Executivo Municipal, junto à sociedade civil organizada. Remarcamos audiências públicas, que essas foram marcadas no em locais da região de Pindotiba, que não tiveram quórum e que tiveram propaganda massiva por parte do Poder Legislativo da realização dessa audiência, não teve participação popular, não tivemos a frieza de não sequer remarcar uma nova audiência para tentar garantir um quórum mais ampliado. Essa casa vem cumprindo seu papel, presidente. Não da maneira que o pessoal quer fazer encaminhamento através de ação judiciária, que a gente traz o debate aqui internamente. Nós ficamos aqui praticamente 10 dias sem debater o plano urbanístico, aguardando posição jurídica através de recursos da Prefeitura Municipal de Niterói. Quem perde é a população. Então, presidente, eu acho que tem outros pontos que a gente vai discutir durante a votação na mensagem, mas eu quero aqui, a pedido do vereador Galo, do líder do governo, manter e que seja encaminhado o início da votação dessa mensagem, para que a região de Pindotiba possa ter o seu direito garantido e que a gente possa, sim, fazer o que discutir com o vereador Paulo Eduardo falou, ponto a ponto daquilo que nós temos de problemas ou benefícios do que está estabelecido dentro desse projeto de lei, hoje debatido nessa Câmara Municipal de Niterói. Questão de ordem, serei rápido. Pois não, vereador. Agradeço ao presidente pela oportunidade, prometo ser bastante objetivo. Bem, eu quero também defender que a votação não seja feita hoje, dá algumas razões. Não vou entrar no mérito do projeto, vou entrar nas questões da tramitação. Em primeiro lugar, cabe, no meu entendimento, fazer algumas correções àquilo que o vereador Vitor Júnior colocou, apresentando divergências. Primeiro, em nenhum momento houve impedimento judicial de debate sobre o PUR de Pindotiba nesta casa. A palavra debate não faz o menor sentido. Debater o PUR de Pindotiba, nós podemos, devemos e já debatemos há algum tempo. Por isso participamos das audiências públicas, por isso vamos ao Compur, por isso fizemos vários requerimentos à Prefeitura. A interdição do debate não é verdade, é uma má interpretação da decisão judicial. Debater, conversar, colocar pontos de vista, buscar informações adequadas para fazer a votação de maneira responsável, de acordo com a nossa competência legislativa, sem dúvida, não houve, é importante que a população saiba, interdição de debate. Houve a suspensão da tramitação. Debater, conversar, colocar os pontos de vista, buscar o aperfeiçoamento do nosso entendimento, isso em nenhum momento foi impedido. Por isso que nós do PSOL, por exemplo, sempre participamos das audiências públicas. Estávamos debatendo isso desde janeiro. Por isso que em várias sessões legislativas, antes da semana passada, colocamos aqui questões. E várias vezes os vereadores aqui não debateram, não colocaram aqui os seus pontos de vista. E não estou nem dizendo que obrigatoriamente deveriam fazê-lo, porque cada parlamentar tem o seu perfil de ação. Agora, eu estou debatendo isso, independente da justiça, desde janeiro. Por que não debateram antes? Dizer que foi uma decisão judicial que interditou o debate, chega a ser... Eu tenho dificuldade de encontrar adjetivos. Acho que é uma má interpretação da decisão judicial dizer que não podemos debater o PUR de Pindotiba. Estamos debatendo desde janeiro. Agora,
por que nós buscamos o judiciário? Eu tenho um outro ponto de vista. Nós buscamos o judiciário em defesa do poder legislativo. E por isso, e com isso, eu termino a minha fala, porque a fala do Paulo foi muito precisa, muito completa e muito detalhada. Mas só para me contrapor a essa perspectiva que o Vitor Júnior colocou, de que nós diminuímos o poder legislativo buscando o judiciário. Não, ao contrário. Porque eu pergunto a vossas excelências, sem entrar no mérito do projeto, como nós vamos debater, Daniel, como nós vamos votar o PUR de Pendotiba, se o diagnóstico viário é de 2003, de 2009 e de 2011. O trânsito hoje em Pendotiba está satisfatório? Nessa região que é um nó da mobilidade em Niterói? Ora, se você tem um diagnóstico viário defasado, vamos guardar essa variável. Eu tenho que olhar para um projeto como parlamentar, independente do mérito, e tenho que lidar com a seguinte questão. O diagnóstico viário é de 2011. Além disso, eu não tenho a memória de cálculo. A prefeitura não me diz como ela chegou às conclusões sobre adensamento e gabarito no Largo da Batalha, Caetano Monteiro, em Pendotiba como um todo. Eu não tenho diagnóstico viário, eu não tenho base para avaliar como a prefeitura prevê o crescimento. Não entrei no mérito ainda. Eu, como parlamentar, me sinto desrespeitado pelo Executivo. Eu, como parlamentar, me sinto como alguém que o Executivo acha que ele pode mandar o que quiser, que eu vou votar. Porque como eu vou exercer a minha competência legislativa, valorizando o meu poder com um diagnóstico viário defasado e sem memória de cálculo? Como? É isso que desvaloriza o legislativo. É isso que dificulta o trabalho de observação e análise. Nem entrei no mérito do projeto. Valorizar o poder legislativo é debater, mas debater desde janeiro. Debater sessão a sessão. O Paulo colocou muito bem, nós pedimos, interessados em fazer o debate, a memória de cálculo. O que a prefeitura respondeu formalmente, será colocada no site. Então ela admite que não tinha, e até então ninguém se preocupou com isso, ou quase ninguém, e não somente admitiu que não tinha, como não colocou. Nós vamos votar hoje o adensamento de Pendotiba, sem nós sabermos como e a partir de quais critérios a prefeitura planejou isso. Eu que me sinto diminuído. Eu que acho que o prefeito pensa que eu não tenho cérebro, que eu não tenho capacidade de analisar e de questionar e de perceber que eu estou assinando alguma coisa que não me disseram o método. Na ciência, na epistemologia, não basta a conclusão, é preciso dizer o caminho. Caminho tem a ver com método. Método é justamente isso, na origem da palavra. Não me basta dizer 10 mil pessoas em 10 anos. Me diz, prefeitura, como? A partir de quais critérios? Eu não tenho isso. Eu me sinto dificultado de fazer o trabalho legislativo a partir disso. Então, assim, eu queria dizer que quando nós buscamos o judiciário, era em nome do bom trabalho legislativo. Independente de, ao final, votar contra ou a favor, é fazer o trabalho com informações que nós consideramos importantes. E o vereador Vitor Júnior pegou uma parte da decisão do desembargador, porque não sei se vossas excelências repararam, tem um ponto central. O desembargador, em parte da decisão, Vitor, ele realmente coloca esse argumento que vossa excelência colocou, que o judiciário não pode intervir, interditar no meio do processo legislativo. E eu concordo com o Paulo. Ele usou esse argumento com relação ao MP. Depois ele usa com relação a nós mesmos, parlamentares. E ele mesmo diz que existem excepcionalidades em que isso é possível. Ora, se há regra, há exceção. Se há exceção, ela pode ser utilizada. Ele não descarta essa possibilidade. Agora, por que ele não usa essa possibilidade? Repara no debate que eu estou tentando fazer. Honesto intelectualmente no conteúdo íntegro do negócio. Ele admite que existe essa excepcionalidade. Por que ele não usa essa excepcionalidade? Porque ele acata o CD entregue pela prefeitura. Porque ele se satisfaz, ele diz o seguinte, as exigências legais que o Ministério Público pediu,
e que os mandatos pediram foram cumpridas por aquele CD. Aí sim, a partir da análise daquele CD, ele entendeu que as exigências legais foram cumpridas. Logo, que ele não poderia intervir no processo legislativo, porque isso seria interposição do Poder Judiciário. Ah, então beleza, ele julgou o mérito. Vamos ao debate sério. Vamos à integralidade da decisão. Agora, se vocês concordam com o desembargador, ótimo. Se vocês acham que estudo viário de 2003, 2009, 2011 é suficiente para fazer um trabalho legislativo sério, então beleza. Agora, não foi porque ele não pode intervir em processo legislativo. É porque ele decidiu não intervir porque considerou o processo legal. Considerou o processo legal porque pegou o CD da prefeitura e julgou satisfatório. Eu não acho. A prefeitura fez uma cópia e uma cola do PIT do PDDT, que em nenhum momento subsidiaram o projeto, não entraram em nenhuma audiência pública. Sabe qual é a maior confissão disso, Daniel? Se o plano Lerner subsidia o projeto, por que a área do terminal não é área de especial interesse urbanístico? É só responder isso. Ao invés de fazer uma fala genérica, distorcida, que muda focos, se o plano Lerner oficialmente subsidia o diagnóstico viário do PUR de Pendotiba, por que eu olho para aquele lugar onde no plano Lerner afirma-se que é um terminal e ali não é mais um terminal? Tem incoerências. Por isso, com humildade e sinceridade, eu quero dizer que vejo problemas de tramitação que dificultam o nosso bom trabalho legislativo. Por hora, é aqui que eu quero ficar, pedindo às vossas excelências compreensão, para a gente poder aprofundar o debate, solicitar essas informações e partir para o mérito do projeto. Bom, gente, a gente fica imaginando que uma casa do povo, uma casa legislativa, onde a população deposita, confiou nos seus representantes, e na nossa avaliação, presidente e todos os colegas aqui, e população de Niterói que está aqui nos assistindo, a prefeitura de Niterói realizou um estudo sobre o PUR de Pendotiba, e ao mesmo tempo desvalorizou, ignorou a discussão do plano diretor, que o plano já está defasado e teria que ser revisado, e não foi. A cidade toda sabe disso. E a população de Pendotiba, que vai sofrer com esse plano urbanístico, pela implementação de 8 andares, 6 andares, 9 andares, enfim, Pendotiba, Lago da Batalha, a população vai sair perdendo com isso. E muita coisa, porque o que mais incomoda nessa cidade hoje é o engarrafamento. Isso aí já está mais do que declarado. A cidade como um todo, e principalmente na região oceânica. E a população da região oceânica vai pegar isso ali no Lago da Batalha e vai engarrafar muito mais. Então, a população de Niterói, principalmente de Pendotiba, fez um relato não aceitando o relatório da prefeitura, não aceitando esse relatório feito pelo Poder Executivo. Não aceitou aquilo. Está mais que declarado. A população de Pendotiba já falou várias vezes que vão aos debates, que vão às audiências, que foram às oficinas, declarando isso. Esse relatório não nos contemplam. Quantas vezes a população de Pendotiba falou isso, relatou isso, e a prefeitura está ignorando, passou por cima, traz para essa casa para ser votado, desrespeitando o povo
principalmente de Pindotiba, que paga os maiores impostos dessa cidade, a cidade como um todo, os maiores IPTU dessa cidade é cobrado em Niterói. E o meio ambiente, enfim, várias questões que estão sendo desrespeitadas, presidente, nesse pool, várias questões. Nesse sentido, eu acho que a população de Niterói, principalmente de Pindotiba, que vai pagar todas essas consequências, que ninguém gostaria, eu não gostaria disso, estão muito preocupados, estão aflitas com que vão sair das suas casas para exercer suas funções de trabalho. A maioria das vezes trabalham no Rio e vão ficar agora 3, 4 horas presos dentro de um carro, dentro de um ônibus, com aprovação desse pool. Mas eu espero, presidente, peço também que essa casa, que não aprove esse projeto, que não vote hoje esse projeto, essa mensagem. Não vote isso. Vamos ouvir mais a população de Niterói, vamos dar um crédito ao povo de Niterói para vir mais esse parlamento, para discutir, dialogar, enfim, fazer outros estudos, porque na verdade, presidente, a cidade, nossa cidade, aonde, por exemplo, Icaraí, por exemplo, é um inferno de engarrafamento em Icaraí. Santa Rosa, que agora tem outro nome, Jardim Icaraí. Jardim Icaraí é só para cobrar IPTU muito mais caro, porque Santa Rosa seria até mais acessível. Quando coloca no jardim, quem é que não quer morar no jardim? Aí coloca o IPTU lá em cima, enfim. Então, aonde teve os seus gabaritos aumentados, e Pindotiba não vai ser aumentado, como falou o Vitor, vai ser criado agora, uma loucura, uma selva de pedra, tudo aquilo ali. Uma selva de pedra vai ser criado em Pindotiba. Nesse sentido, presidente, para concluir, já ouvi atentamente o colega Paulo, o colega vereador Henrique, a fala do Vitor, que na verdade sonha há muitos anos com a aprovação do plano de Pindotiba, sonha, só que a população de Pindotiba não sonha com isso. O povo de Pindotiba é contrário a essa ideia maléfica. Nesse sentido, presidente, eu já citei que a população de Pindotiba deveria fazer uma reflexão na altura, já que nós estamos sendo desrespeitados, o relatório nós não aceitamos, nós não queremos isso aqui, queremos preservar a vida, o meio ambiente, a natureza, os rios, os lagos, o trânsito. Então vamos pagar o IPTU em juízo. Se a prefeitura envia para essa casa, e se essa casa aprovar, o povo de Pindotiba deveria pagar um IPTU em juízo. É uma resposta à prefeitura, é uma resposta na íntegra, na altura. É o que eu penso, presidente. Respeita aqui a posição de todos os colegas dessa casa. Respeito, que é uma casa democrática, a gente vota aquilo, mas a pena é divergência de opinião. Eu penso isso, penso assim, não vou abrir mão disso. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente, vou ser breve, até porque eu acho que os vereadores que me antecederam, senhor presidente, já colocaram com muita propriedade. Dizer a Vossa Excelência que eu escutei atentamente o discurso de todos os vereadores. Entendo o Paulo Eduardo, um dos grandes parlamentares que nós temos na cidade de Niterói, do nosso estado, e por que não do Brasil, uma pessoa que eu procuro sempre admirar e pegar algum conhecimento pela vasta experiência que ele tem na vida pública. Não só na vida pública, mas como militante, como sindicalista. Dizer que é normal. Eu acho que se todos pensassem da mesma maneira, as coisas não dariam como a gente projetou, se preparou. A gente sabe que divergência nós vamos ter, e aqui é o local onde as pessoas se divergem. Porque cada um tem um ponto de vista, e a democracia é isso. Cada um tem a sua opinião para colocar hoje, na noite de hoje. Dizer a Vossa Excelência, quando eu vejo alguns vereadores que me antecederam, dizer que vai mudar o gabarito, que vai aumentar o gabarito, se há uma pessoa que hoje é detestada pela construção civil, pelo setor da construção civil, é justamente o prefeito Rodrigo Neves. No passado recente,
onde se governou Jorge Roberto Silveira por 3 ou 4 mandatos, nós percebemos o quê? Que o centro de Niterói, no último governo dele, vamos dar um exemplo num passado agora bem recente, Betinho, foi feito lá o destombamento do centro de Niterói para alavancar a política no centro da cidade. E foi escolhida a dedo pela pessoa que ficou responsável para fazer todo esse planejamento no centro de Niterói. Tipo assim, ó, essa casa aqui não tem um perfil arquitetônico para continuar sendo tombada, mas era num lugar privilegiado que ali poderia subir um prédio. Aí ele foi, o secretário de Fazenda foi lá, destombando. Criou-se uma comissão, ele presidente, ele decidia. Centro de Niterói. Santa Rosa hoje, senhor presidente, vereador Cal, você vai em Santa Rosa hoje, presidente, todas as casas já estão vendidas. Porque no governo anterior, licença de construção era dado dentro do banheiro, dentro do escritório, no saguão da prefeitura, em qualquer lugar. A coisa mais fácil do mundo. Jardim Caraí. Jardim Caraí, se você for ver uma residência, eu quero comprar essa casa. Não, o setor da construção civil já comprou, Beto. Aí você vai em Santa Rosa, que hoje é o filé mignon, onde as pessoas estão investindo e puxando o Jardim Caraí para valorizar ainda mais o IPTU, que já vem majoritário, já vem majorado. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, quando eu escuto aqui no discurso da minoria da oposição, que coloca que vai liberar espigão, então eu quero deixar uma coisa bem clara. Durante no primeiro dia de posse do prefeito, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro dia, se eu estiver errado, Vossas Excelências me consertam, Beto, saiu logo um decreto proibindo qualquer novas licenças no Jardim Caraí, Santa Rosa e centro de Niterói, que o outro governo mapeou todo, comprou todas as casas no centro, acreditando que a construção civil ia ter essa prerrogativa de, no governo do Rodrigo Neves, teria a facilidade que teve no governo passado. Agora,